Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer o nosso devocional em companhia uns dos outros e glorificado seja o nome do Senhor nesta manhã de quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro. Hoje é dia 1º de setembro, conferindo aqui a data, né, para ir acertando aqui os parafusos, dia 1º de setembro. E hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulos 11. Isso. Nós vamos ler do 1 ao 15, né? Colocando aqui tudo no seu devido lugar para nós começarmos orando. Vou ler aqui juntamente com você. 1 Coríntios 11, do 1 ao 15. Oi? Lembra de fazer a leitura corrida. Sim, melhor, porque pode ser que aconteça alguma coisa, né? Ontem nós estávamos naquela pegada de leitura, de repente aconteceu de faltar energia, mas a gente já tinha feito toda a leitura, né? E agora o marido estava ali me orientando, lembra de fazer toda a leitura corrida, porque caso aconteça alguma coisa, a gente já tem pelo menos a leitura feita, a leitura completa, né? Então vamos lá, vamos chamando mais pessoas, vamos aguardando aí as pessoas, ó, que estão fazendo o devocional juntamente comigo. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Nós vamos, né, aqui eu tô lendo para vocês na Nova Bíblia Viva, venho fazendo a leitura nesse, mas a gente pode mudar, né? Até porque vocês também podem participar dizendo qual é a versão que vocês estão usando. A gente vai complementando assim o nosso entendimento, porque tem versão que vai deixando as coisas mais claras, tem outras que vão dando um complemento um tanto melhor, né? Então, pastor Adriano vai colocar aqui a referência para que eu possa fixar também. E a gente vai fazer uma leitura corrida do 1 até o 15 e depois a gente volta pontuando aquilo que é mais importante naquela leitura, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu quero te louvar por tudo que o Senhor é. Eu quero te bendizer por causa dos teus feitos maravilhosos, por causa da tua bondade, que é inegável. Nós conseguimos ver, perceber, sentir, viver a tua bondade todos os dias da nossa vida. Nós queremos te conhecer cada vez mais, porque és infinito, de modo que nós vamos passar a eternidade te conhecendo e ainda tem mais coisas, características poderosas do Senhor para a gente conhecer. Porque o Senhor é bom, o Senhor é grande, poderoso, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, aquele que nos criou, que nos enviou, nos deu um propósito, nos dá um sentido para a vida. O Senhor é a nossa fonte inesgotável de vida, de energia, das capacidades ilimitadas que o Senhor tem. Nós também possuímos por causa da nossa aliança em Cristo Jesus. Obrigado pelo seu plano maravilhoso de nos resgatar. A sua graça nos alcançou e por isso nós estamos aqui. Gratos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer ainda e por tudo que o Senhor é e representa para nós. Muito obrigada, no nome de Jesus, pelo Espírito Santo nos abrindo os olhos, nos dando entendimento, revelação, sabedoria para nós vivermos a vida aqui como filhos amados, representando o Senhor, que é tão bom para nós. Muito obrigada, muito obrigada. Graças nós te damos no nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, isso mesmo, vocês que estão chegando. Ó, já pega a sua Bíblia aí, já vamos lá para 1 Coríntios no capítulo 11. Nós vamos ler do 1 até o 15 rapidinho, vou fazer uma leitura corrida. E depois a gente volta pontuando, fazendo aquela meditação. Ontem no capítulo, nós fechamos o capítulo 10, né? Foi um tempo poderoso. E agora vamos ler rapidamente. Leia juntamente comigo. Diz assim: sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Estou muito contente, amados irmãos, porque vocês têm se lembrado de mim e têm feito tudo quanto eu lhes ensinei.
Entretanto, há um assunto acerca do qual eu quero lembrá-los, que Cristo tem autoridade sobre todo o marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem recusar-se a descobrir a sua cabeça, enquanto está orando ou profetizando, desrespeita a sua cabeça. Se uma mulher que ora ou profetiza publicamente sem que sua cabeça esteja coberta, desrespeita a sua cabeça. Nesse caso, não há diferença entre ela e a mulher que está com a cabeça raspada. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, neste caso ela também deve rapar o cabelo. E se é vergonhoso para uma mulher ter a cabeça rapada, então deve cobri-la. Um homem, porém, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, e a glória do homem é a mulher. O homem não veio da mulher, e sim a mulher veio do homem. O homem não foi feito por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Assim, por causa dos anjos, uma mulher deve cobrir a cabeça como sinal de que está sob autoridade. Lembrem-se, porém, que no plano do Senhor, o homem e a mulher precisam um do outro. Eles não são independentes, pois assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher, e tanto homens como mulheres vêm de Deus, seu Criador. Julguem entre vocês mesmos. Está certo uma mulher orar em público sem cobrir a cabeça? O próprio instinto não nos ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido? Mas as mulheres sentem orgulho do seu cabelo comprido, pois o cabelo comprido lhes foi dado como véu. Esse foi um assunto que os coríntios, né, os irmãos de Coríntios, eles enviaram para Paulo uma pergunta, né, sobre como eles deveriam proceder, como eles deveriam fazer, como era que as mulheres deveriam se comportar. Mas a Natália, por que esse tipo de pergunta? Isso é uma doutrina para todas as mulheres? Isso é uma doutrina para todas as igrejas? Não, queridos, eu estava mencionando ontem que lá em Éfeso ficava a sede do templo pagão, né? Ficava o grande templo pagão da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, em que os efésios não, os coríntios, né, os irmãos de lá, o povo de lá, o povo pagão de lá, adorava a deusa do amor, a deusa Afrodite, fazendo sexo com todo mundo, e inclusive eles eram todos prostitutos. Essas mulheres eram chamadas de sacerdotisas da Afrodite, mas a função dela era se prostituir no templo. Elas iam para o templo e faziam sexo com todo mundo, e aquilo para eles, segundo a orientação desse demônio, né, vamos dizer assim, que eles adoravam, isso era um costume pagão, né, orientado por um desejo pagão, e eles faziam isso como forma de adorar a tal da deusa Afrodite. Só que quando o evangelho chegou naquele lugar, algumas pessoas começaram a se converter e vir para o evangelho. Então, o que acontecia? Essas meninas, essas prostitutas, as sacerdotisas da deusa Afrodite, elas viviam lá dessa forma. Só que quando elas vieram para o Senhor, ele está falando sobre o fato de a mulher estar sujeita ao marido. Quando ele fala que a mulher desrespeita, desonra o cabeça, é que a mulher que é casada, ela tem um cabeça, ela tem uma autoridade, ela está sujeita a um marido, ela tem alguém que está sobre ela, a quem ela é submissa. E essas mulheres que estavam como prostitutas lá, fazendo sexo no templo da deusa pagã, elas não tinham marido, elas viviam do jeito que elas viviam, fazendo com quem ela quisesse. Só que as mulheres, aí quando elas se convertiam, para demonstrar que elas estavam sujeitas à autoridade, elas poderiam colocar um véu para não ser confundida com as mulheres, com as prostitutas, né? Para andar diferente. Então, quando elas iam para lá, para o templo, elas colocavam o véu, assim como as mulheres casadas faziam para demonstrar que elas estavam debaixo de autoridade. Por isso que ele orienta as mulheres a
a usar o véu. Eu vou ler aqui em outra versão que diz assim, vou ler rapidamente também na versão NVT, que diz exatamente assim. Eu vos elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Mas quero que saiba de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. Na tradução melhor não é homem, é o marido. Porque ele está falando da mulher casada e não de qualquer mulher. Tipo, o cabeça de todas as mulheres são os homens, não é isso. Está falando da mulher casada, a autoridade, a cabeça, né? O cabeça sobre ela, ou seja, o líder, aquele que tem autoridade sobre ela é o marido. Vocês entendem a diferença? É porque não existe uma palavra para marido e para esposa, né? No grego, vamos dizer assim, na tradução. Então, ele usa essa palavra para todos, para as mulheres casadas. Vocês estão entendendo? Mas eu quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo. Deixa eu ler na versão NVT, que vai ficar bem claro isso daqui. Ou na versão. Ai, gente, peraí, só um instante. Na versão fiel. Na versão fiel fica mais claro. Porque o homem não é cabeça de toda mulher. Ele é o cabeça da esposa dele. Vocês entendem a diferença? Né? Então, quando uma mulher é casada, ela desonra seu cabeça, o seu marido, quando vive de qualquer jeito. Por isso que ele fala, a mulher desonra o cabeça. E a cabeça, a autoridade do marido é Cristo. Então, ele desonraria seu cabeça, sua autoridade, se ele vivesse de qualquer jeito. Então, ele fala assim. Deixa eu ver se eu consigo achar na Fiel. Diz assim. Ai, minha gente. 1 Coríntios, capítulo 11. Eita, um negocinho complicado aqui, viu? Meu Deus. Chega, bichinho. Socorro. Na hora que a gente precisa dele do tablet, ele dá esse piti. Vamos lá. Tô mudando de versão para ler para você. Que ele diz assim. Capítulo 11. Pronto. Diz assim. Eu tô lendo na outra versão. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça, que é a autoridade dele. Por exemplo, digamos que o homem fosse orar ou profetizar e colocasse um véu, cobrisse a cabeça, ele estaria desonrando a sua autoridade, que é Cristo. Mas toda mulher que ora ou que profetiza com a cabeça descoberta desonra o seu marido. Por quê? Como tinha essas mulheres que tinham como profissão a prostituição, as mulheres casadas, elas usavam o véu para simbolizar que elas tinham um compromisso, que elas tinham um comprometimento, que elas eram casadas. E que elas estavam debaixo de autoridade do seu próprio marido, elas eram submissas ao seu próprio marido. E aí, por isso que ele está dizendo, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra o seu marido. É como se ela dissesse, eu não tenho marido, eu não estou debaixo de nenhuma autoridade. Porque é como se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, ou seja, raspar a cabeça, então põe o véu. Aí ele orienta as mulheres a virem para a igreja, né, aquelas que haviam se convertido, a colocar também o véu para mostrar que tinha autoridade sobre ela, né? O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher que é a glória do marido. Então, está falando do homem marido. Dependendo da versão que você esteja, você pode fazer uma confusão e ficar pensando assim, ai, Natália, mas será que todo mundo não deveria usar véu? Não, gente, isso aqui não é uma doutrina
para todas as igrejas, para todos os cristãos. Era uma questão específica para essas mulheres por causa dessa realidade cultural que havia lá por causa daquele templo, né? Ele não está falando isso de forma generalizada para todo. Ele diz assim: porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Eu acho por causa de quem ela pertence agora ao Senhor, né? Todavia, nenhum homem é sem a mulher e nem a mulher sem o homem no Senhor. Eu achei interessante esse versículo agora. Agora, no Senhor, com vocês, em Cristo Jesus. Porque, Cristo, eu amei esse versículo, porque ele diz assim. Ele fala de forma generalizada e depois ele volta para cá e diz assim: agora em Cristo, vocês que são convertidos, vocês que voltaram para o Senhor, não tem essa questão de o marido nasceu primeiro e a mulher que veio depois. Ele diz: todos vocês vivam em harmonia, porque Cristo restaurou esse desequilíbrio que havia entre homem e mulher. Lembra da queda de Adão? Quando Deus reuniu Adão, a Eva e a serpente e deu a cada um uma sentença, uma das sentenças que ele deu para o homem foi: porque você fez isso, você agora vai trabalhar, vai suar muito para poder conseguir o pão de cada dia, a terra vai dar trabalho para você, porque a terra se tornou maldita pelo que você fez. E a mulher, ele disse: você agora, o seu prazer será para o marido, tipo, ele vai dominar você, o marido vai dominar você. E aí, sabe o que aconteceu? Por causa do pecado, muitos homens, porque tudo se deturpou, o homem começou a dominar a mulher. Mas você viu que ele não foi feito para dominar a mulher? Então, os homens começaram esse desequilíbrio. O homem, muitas vezes, no pecado, por causa da queda, ele dominava sobre a mulher. Mas aqui ele diz assim, ó: no Senhor, no versículo 11, todavia, ou seja, mas, nem o homem é sem a mulher e nem a mulher é sem o homem no Senhor. Já na versão viva, ele diz assim: mas a vocês que estão no Senhor, não existe essa de ser um que manda no outro. No Senhor, ele traz o equilíbrio de como era no início. Deus fez a mulher para estar ao lado do homem, para ser a ajudadora do homem. Esse foi o objetivo. Ele disse: far-lhe-ei uma ajudadora que estará como que alguém que veio para completar o homem. Então não existe essa de homem dominar a mulher e não existe essa de mulher dominar o homem. Ambos dominam sobre a criação, porque ambos foram criados. Agora, em uma família, quando se tem mais de um, quando casa não é mais de um, tem que ter uma liderança. E essa liderança é o homem. No casamento, o cabeça, o líder, aquele que é a autoridade, né, a quem nós devemos ouvir e obedecer, é o homem. Quando a gente se casa, quando a gente forma uma família, nessa família tem liderança e esse líder é o homem. A mulher não é a líder do casamento. Eu digo como autoridade, como alguém que deve receber de Deus a autoridade de conduzir. Ah, Natália, mas se não tem homem? Sim, se não tem um homem que se posiciona, as mulheres elas fazem esse trabalho, mas ela vai carregar uma responsabilidade que não era dela. Vocês entendem? Mas o plano de Deus foi: o homem lidera no casamento. E eu quero que vocês entendam justamente isso. É no casamento. Então, essas mulheres que iam para a igreja, que não eram, digamos, casadas ainda, como elas deveriam fazer? Põe o véu. Põe o véu para dizer que ela tem dono. Ela não se converteu, ela não é de Cristo, então agora ela tem dono. Então, ela não é mais daquele templo pagão onde ela se prostituía, né? Então, essa questão é a questão do véu das mulheres. Era justamente para diferenciar quem era essa mulher. Ela não é mais uma sacerdotisa da deusa Afrodite. Agora ela tem um dono e esse dono é Jesus Cristo. Então, para se diferenciar, para não ser confundida, ela colocava um véu que significava uma mulher
salva em Cristo Jesus. Então, eu quero destacar, grande mesmo, como está a leitura de vocês aí do versículo 11. Manda aí para mim. Escreve aí só o versículo 11 para eu ver como é que está, porque aqui tem uma virada. Ele vem dizendo que a mulher deve, né, ela não foi o homem que nasceu da mulher, mas foi a mulher que nasceu do homem, nasceu para o homem, e depois ele lembra que o homem também nasceu da mulher. Aí ele em Cristo, ou seja, agora no Senhor, vocês voltam ao equilíbrio, vocês voltam, porque somente em Jesus, queridos, que essa história de homem massacrar a mulher acaba. E deve acabar, né? Tem que acabar porque Cristo nos coloca em igualdade. Ele diz, inclusive, para honrarmos uns aos outros, para sermos submetidos uns aos outros em amor, no temor do Senhor. Porque agora, casados, tanto homem quanto mulher são de Jesus e todos têm o mesmo Pai e ninguém domina sobre ninguém. Nós estamos em pé de igualdade, nós estamos em harmonia, trabalhando juntos no mesmo propósito e o Senhor nos lidera. Ele nos lidera e o homem lidera na nossa família. Por exemplo, marido, mulher e filhos. Quem é o cabeça, quem é a autoridade maior ali? Em todo lugar onde tem um conjunto de pessoas tem que ter uma liderança, tem que ter um cabeça. E no casamento é o homem. Essa pessoa, o homem, ele deve assumir esse papel de proteger, de cuidar, de guardar a sua casa, de conduzir os filhos no caminho do Senhor, de conduzir, de cuidar da sua esposa, de cuidar das necessidades delas também, né? Tanto as espirituais quanto as emocionais, e cuidar de tudo aquilo que é necessário que ele cuide, mas que os dois andam em harmonia, né? A mulher e o homem estão em pé de igualdade. Em Cristo Jesus, ele trouxe esse equilíbrio. A gente se casa, mas a gente está em pé de igualdade. Quem de vocês vai mandar a versão do versículo 11 que eu quero ler juntamente com vocês? Aí, seguindo, ele diz, porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então, é assim, em Cristo, a gente tem esse equilíbrio maravilhoso, né? Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Então, quando elas iam ao templo, ela precisava cobrir a cabeça, né? Tem gente que pega, se a gente pegar isso daqui, gente, isolado do contexto, então a gente pode criar uma doutrina. Algumas pessoas têm essa doutrina, isso não influi nem contribui, não é isso que salva, né? Se alguém quiser usar, por exemplo, os homens quando vão orar, eles tiram o chapéu. Vocês já viram isso? Homens que usam chapéu, vamos dizer assim. Quando eles vão orar, eles retiram o chapéu em sinal de honra a Deus, não é assim? Eu lembro muito do meu pai, isso é um costume que, olha, já vem de longe, né? Quando vai orar, ele tira o chapéu, colocava aqui em sinal de reverência a Cristo, né? Reverência a Deus. E as mulheres, elas costumavam dar. E aí, gente, o vídeo estava pausado. Oi, Regina, vocês têm alguma pergunta? Tem alguém que tem alguma pergunta a respeito desse assunto? Parece que tinha falhado, estava pausado, mas agora voltou, não foi? Gente, alguma pergunta? Esse assunto ficou um tanto confuso para vocês? Vocês entenderam que é um contexto? Tem alguém que quer complementar, enviar uma mensagem, Eu pedi para você escrever o versículo como era que estava aí na sua versão, para que nós pudéssemos comparar, né, as versões e tirar o maior proveito. A Natália, isso daí é para nós hoje? Não, e outra, se você quiser cobrir a sua cabeça, na verdade, na hora que você vai para a igreja, não tem nenhum problema. Mas ele está falando de não desonrar a cabeça, o seu cabeça. Veja que não é a cabeça. Ele fala o cabeça, né? A sua autoridade, que a mulher deveria cobrir-se para não desonrar o seu cabeça, ou seja, o seu marido, aquele que ela deve
submissão. Vocês compreenderam? Maria Nancy, shalom, né? Graça e paz para você, viu? Nós estamos aqui terminando já a 1 Coríntios no capítulo 11, do 1 até o 15. Já lemos todo, graças a Deus, nós já compreendemos. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Ficou um tanto confuso para vocês? Ou vocês acham que, se quiserem enviar alguma pergunta, se não compreendeu, pega essa, tá vendo essa interrogaçãozinha aqui, ó. Você pode escrever uma pergunta aí e enviar. Ou enviar no direct, porque a gente pode conversar a respeito desse assunto. A gente pode indicar referências, outras referências bíblicas, ou um assunto, né, um conteúdo, um local onde você possa tirar mais dúvidas a respeito desse assunto. Só quero lembrar que isso não é uma doutrina, essa história do véu foi uma pergunta que eles enviaram para Paulo. Paulo está respondendo, né, porque eles se converteram e agora eles queriam saber como era isso. Ok, gente? Alguma pergunta? Nenhuma? Então, qual é a instrução que nós recebemos nesta manhã? É que nós devemos honrar a autoridade que está sobre nós. Qual é a primeira autoridade sobre uma mulher casada? O seu marido. Então, é isso. E o homem? Qual é a primeira autoridade sobre o homem casado? É o Senhor Jesus. Ele é a autoridade. E ele, inclusive, diz que Deus é a autoridade sobre o Senhor Jesus. Amém? Então, eu creio que por hoje é só. Vocês já compreenderam esse assunto. Inclusive, já é um assunto muito batido. Ninguém tem dúvida, né? Graças a Deus. E para nós isso está muito claro. Não é uma doutrina para todas as pessoas. Não é um assunto que a gente deva ficar preocupado, instigando se a gente deve ou não usar véu. Não é sobre isso que trata. Está falando de véu para as mulheres naquele tempo, por causa justamente do contexto cultural deles. Amém, meninos? Então é isso. Nosso devocional, nossa leitura. Só como vocês não têm mais comentários, como vocês não têm pergunta, então a gente encerra por aqui. Nós vamos fazer a nossa parte, né? Nós fizemos a nossa meditação e receber do Senhor justamente essa direção de honrar a nossa liderança direta, principalmente no nosso caso. E a mulher solteira, o cabeça dela é Cristo, né? A mulher solteira. A mulher casada, a autoridade sobre ela primeiro é o marido, e a mulher solteira, ela tem autoridade também, ela tem dono, que é Cristo. Se ela é salva, ela tem um dono. E é isso, nós devemos aprender a honrar essas autoridades sobre as nossas vidas e escrever. Para mim, o versículo que ficou foi justamente o 11, quando Paulo fala assim: lembre-se, porém, que no plano do Senhor, o homem e a mulher precisam um do outro. Eles não são independentes. Então, nós dependemos do homem, o homem depende da mulher, e todos vieram de Deus, e o plano de Deus é esse. Amém? Ó, beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês amanhã às 6 da manhã, se Deus assim nos permitir. A gente se encontra para mais uma leitura e uma meditação. E assim nós vamos concluindo 1 Coríntios. Hoje nós estamos no primeiro dia do mês, né? E vamos dar continuidade à leitura desse livro maravilhoso, tá bom? Logo, logo a gente já começa o 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Eu vejo vocês amanhã no nome de Jesus. Tchau, tchau.